Boa noite, pessoal. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. E mais um Evangelho no Lar. Nós agradecemos de coração. Você está sintonizado com a gente, com a sua família, permitindo receber esse bálsamo que vem do céu. Essa noite de domingo tão especial, onde a equipe do Evangelho no Lar já está aí do seu ladinho, orando, e vai ouvir com a gente a leitura do estudo da noite de hoje. Mas hoje tem um convidado muito especial, meu digníssimo marido Marco Antônio Bosso. Seja bem-vindo, Marco. Salve Jesus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. É uma alegria muito grande poder participar do Evangelho no Lar, em seu lar. Porque é uma energia celestial divina que invade os nossos corações, que invade o nosso lar e permanece nele ainda. Todos aqueles que fazem, sentem, depois do Evangelho, por exemplo, a absorção de fluidos importantes para o nosso equilíbrio. O valor que nós damos ao Evangelho no Lar também é a presença espiritual, não é? Sem dúvida. Joana de Ângeles, comentando sobre a importância do Evangelho no Lar, inclusive ela nos sugere que após o Evangelho nem mais saiamos de casa, para que não tenha barulho, não tenha nada que possa dissipar a energia de amor que foi trazida pelo Evangelho. Isso é muito importante. Então, por vezes, se você acabou o Evangelho no Lar, você vai sintonizar com televisões, celulares, com energias que não têm a ver com esses fluidos que você recebeu, é automático, tudo isso se perde. Todo o seu esforço de concentração, de amor dos espíritos do Evangelho no Lar, isso se perde. Então, fica aí a observação para manutenção dessa energia, e não somente no lar, no dia do Evangelho no Lar. Não é, Marco Antônio? Mas principalmente durante toda a semana, protegendo os membros da família. E a assiduidade, né? Assiduidade em relação... Sim, é muito interessante. Sim, sim. Não faltar, estar sempre ali fazendo. Isso mesmo. Então, preparados... Vocês já deixaram aí, um pouco antes, uma música, né, para ambientar, para preparar o ambiente, colocaram o seu Evangelho, a sua Bíblia Sagrada, colocaram as suas águas para serem fluidificadas, que após a leitura do Evangelho, o Marco Antônio fará a oração, pedindo a Jesus, então, que esses fluidos venham do céu. Então, vamos ao Evangelho, Marco Antônio. Vamos lá. Pode pegar a sua Bíblia, não é? Nós vamos ler a parte de Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 39. E fez ele, Levi, um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico o que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E concluindo esse trecho da Bíblia Sagrada, intitulado O Banquete na Casa de Davi, vamos então recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5. Através do Espírito da Verdade, em Paris, 1861. Item 5.
venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Que lindo, Marco Antônio. Jesus, mais uma vez amoroso, nos abraça e convida a cada um de nós, não é, a se aconchegar nos seus ensinamentos, nas suas palavras, não é? Mas o que dizer, Marco Antônio, desse banquete na casa de Levi? O que é exatamente quando Jesus senta e come com pecadores? Qual é a mensagem que ele quis passar para toda a humanidade? Primeiramente, a gente tem que tomar cuidado em relação aos pecadores, não é? Porque os escribas e fariseus daquela época, né, Jesus os censurava. Por quê? Porque pela hipocrisia, né? Pois eles desprezavam conceitos importantes da lei e da justiça, como a misericórdia, a fidelidade, não é? E também porque esses ditos mestres, eles se intitulavam mestres tal como Moisés foi. E eles eram assim, muito duros, né? Ao imporem medidas pesadas aos outros, que eles não cumpriam. Por isso Jesus... Então, esses pecadores, não é? E publicanos, que Jesus bebia, no caso, sentava à mesa, é porque eram os necessitados do Espírito. Eram aqueles que precisavam serem resgatados, não é, ao amor de Jesus, na compreensão daquilo que poderia se melhorar, nas coisas importantes das leis morais, não é, que Jesus nos ensina, para que eles pudessem burilar então ali os seus defeitos, não é, entenderem qual é a dinâmica da lei divina e cada vez mais se adequarem a essa lei. E é muito impressionante, nós falávamos sobre isso no domingo no Evangelho do Nosso Lar, né, Marco? Jesus, observem que ele nunca fez distinção de pessoas. Em alguns momentos, ele era até... Depois que passava aquele momento, ou aquele calor do momento, né, que as pessoas se afastavam. Quem quiser conferir e estudar, inclusive, esse pós-evento, muito bem trazido por Humberto de Campos no livro Boa Nova, que fala exatamente do Evangelho, em vários momentos, e os discípulos... muitas vezes viam Jesus fazer certas coisas e nem eles entendiam. São seres humanos como todos nós, como até hoje nós ainda não conseguimos entender em profundidade o que é o amor que Jesus nos ensinou. O que é o amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós ainda somos criancinhas engatinhando no aprendizado do Evangelho. Mas em todo momento que Jesus deixou muito claro, mesmo quando questionado pelos discípulos, mas Senhor, por que o Senhor agiu assim, assim? Por que o Senhor não fez isso? A lei de Moisés diz para agir assim, por que o Senhor fez o contrário? Jesus falava o que falou aqui para todos nós. E esse é o motivo dele sentar
para comer no meio de pessoas que, em tese, né, seriam pecadores. A fala de Jesus: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de remédio. Jesus nunca lutou contra o pecador. Ele sempre lutou contra o pecado, não é, Marco Antônio? Sim. E principalmente, né, meu amor, ele convida a todos nós a esse banquete. Lindo isso. Agora, Marco Antônio, já que você tocou no assunto, nos convida a esse banquete. Como é? Eu gostaria muito, Marco, de ter um banquete com Jesus. Como eu faço isso? Ora, principalmente é entender a sua mensagem do Evangelho. Segundo, é praticar aqueles ensinamentos. Por mais que seja difícil no início, não é? Mas que cada um de nós possa se esforçar para atingir esses valores. Quando então, gradativamente, vamos exteriorizando esse ensinamento, cada vez mais fazemos parte deste banquete, da corte de Jesus, desses ensinamentos, não é? Nesse momento do Evangelho no Lar, você está recebendo o banquete espiritual da palavra de amor que adentra o seu cérebro, seu coração, seu espírito. Jesus nos ensinou que onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele estaria no meio deles. E eu finalizo esse trecho tão especial do Evangelho com essas palavras de Jesus. Você vai colocando as suas águas, vai se concentrando para a oração. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Então vamos, nesse momento, conduzido pelo Marco Antônio, vamos buscar Jesus. Vamos receber o banquete espiritual, esse alimento que vem do céu, porque Ele se apresentou como pão que vem do céu. Ele se apresentou como a água da vida. Esse é o banquete do Espírito. Vamos orar ao som da Ave Maria. Vamos deixar então as nossas águas preparadas para que todos juntos possamos, com a nossa energia, de olhos fechados, juntos, alcançarmos esta energia celestial de amor que desce do céu, que invade os nossos lares, que alcança os nossos corpos físicos e espirituais, promovendo o bem-estar, o equilíbrio, a renovação. E é sentindo esta presença em nossas vidas. Agradecemos a este Mestre de amor todas as bênçãos que temos recebido, o alimento que não nos falta e o auxílio espiritual sempre presente à medida que cumprimos as nossas obrigações, os nossos afazeres. E é através desse sentimento de amor que hoje mais um trecho de Evangelho brilha em nossos corações com o exemplo das palavras do Mestre, que nunca estaremos sós. Vinde a mim,
todos aqueles que sofreis. Quem não tem a sua lágrima secreta, quem não tem o seu pedido mais íntimo, aquele que guardamos só para nós. E que nesse momento de oração, esse Mestre Jesus possa acolher todos os nossos pedidos, de acordo com os nossos merecimentos. Possamos então, mais uma semana de trabalho, de vida em família. E que esta energia de amor que paira sobre nós possa permanecer em nossos lares por mais uma semana. Graças a Deus. Fortalecidos por esse banquete espiritual de amor que recebemos nessa noite, porque nos permitimos estar com Jesus, pois Ele diz no Evangelho: eu sou o bom pastor. E só a palavra do pastor acalma o nosso coração, nos dá proteção. Quando estamos com o pastor, não temos medo de nada. Que a força espiritual desse Evangelho dessa noite, meus irmãos, possa fazer guarida no seu coração, no seu espírito, na sua mente. E que essa energia possa ficar com você durante toda essa semana, afastando todo o mal, protegendo o seu lar, seus familiares. Porque numa casa que um ser ora, como diz o irmão Bezerra, ilumina e protege todo o quarteirão da sua vizinhança. Esse é o Jesus maravilhoso. Esse é o nosso Jesus, o Jesus de amor. Mas, Marco, vamos tomar das nossas águas, não é? Verdade, não. Que foram fluidificadas por Jesus. Que esses fluidos curadores, revitalizantes, façam uma diferença na vida de vocês. Gratidão por abrirem a sua casa, o seu coração, o seu ouvido e o seu espírito para essas palavras de amor de Jesus. Eu e o Marco Antônio, do nosso Evangelho no Lar, da nossa casa, abraçamos todos vocês com muito carinho, com muito amor. E até a próxima reunião do Evangelho no Lar, não é, Marco Antônio? É verdade. Gratidão pela sua presença, volte sempre. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima reunião. Fiquem com Deus.